Os irmãos sabem que eu estou numa sequência ininterrupta de leituras de livros eclesiásticos. Eu termino de ler um, já começo a ler outro. E Deus tem sido misericordioso comigo. Já são mais de 30 livros que eu tive a oportunidade de ler só no início deste ano 2022. E recentemente eu terminei de ler um livro de Josiel Barros, que trata sobre discipulado. Fazer discípulos, uma proposta radical, título do livro. Eu achei interessante uma ilustração que o autor trouxe já nos capítulos finais acerca da estrutura de um diamante. Você sabe como é feito, como é a estrutura de um diamante? Pois é, como eu disse, eu achei interessante, gostei da comparação e da aplicação que o autor fez com relação ao diamante e a nossa vida. E nesta noite eu gostaria de trazer duas lições preciosas de Deus para nós, para os nossos corações, em breves minutos, nesta aplicação do escritor Josiel. E eu gostaria então de refletir com a igreja sobre o tema lapidados por Deus. E eu convido a igreja, por gentileza, que abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo de número 3, e eu estarei lendo o versículo 12. Provérbios 3, versículo 12. Mesmo assentados como os irmãos estão, com reverência, nós estaremos lendo este versículo bíblico da palavra do Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 12, diz assim: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Algumas traduções contêm aí a palavra no lugar de repreende, algumas trazem disciplina. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Que Deus nos abençoe com a leitura de sua palavra. Amém. O nosso Deus é um Deus de amor. O amor é um atributo moral de Deus, um atributo que nós teologicamente chamamos de atributo comunicável, onde Deus comunica com o homem. E o amor está entre esses atributos comunicáveis de Deus, ou atributos morais. Deus comunica o seu amor para com o homem. Ele nos ama, Ele cuida de cada um de nós. Mas Deus também nos repreende, Deus nos corrige, Deus nos disciplina, e Ele continua sendo amor, Ele continua nos amando. Aliás, a correção de Deus é uma das provas de seu amor para conosco. Ele nos corrige porque Ele se importa conosco, Ele nos instrui porque Ele quer o nosso bem. Às vezes o ser humano não aceita de bom grado a disciplina de Deus. Às vezes o ser humano, olha só a prepotência do homem, não é? Às vezes o homem ele não recebe de bom grado, ele fica chateado quando Deus repreende, quando Deus disciplina, quando Deus corrige. Mas se a correção de Deus gera no nosso coração um sentimento de chateação, é porque nós ainda não entendemos o propósito de Deus quanto a isso. Quando um pai vê que o seu filho está fazendo algo errado, obviamente ele vai chamar a atenção do seu filho, e ele vai fazer isso para que ele tenha uma conduta correta e adequada diante da vida. Um pai que se interessa pela vida do filho, um pai que ama o seu filho e quer vê-lo bem, ele não vai ficar inerte, ele não vai ficar de boca fechada, vendo que o seu próprio filho está andando por caminhos errados,
por lugares errados, fazendo coisas erradas. Qual é o pai que ama o seu filho, vai ficar inerte ou calado diante dessa situação? E às vezes, o pai irá disciplinar o filho para que ele possa acordar, para que ele possa se corrigir diante da vida. E essa repreensão, meus irmãos, muitas vezes ela é severa. Às vezes é preciso o pai ou a mãe ser um pouquinho mais duro, um pouco mais severo com o filho, como se estivesse falando: olha, acorda, o que você está fazendo está errado, o caminho que você está trilhando está errado, a companhia que você está tendo não é uma companhia agradável. Então, às vezes, o pai e a mãe eles precisam ser mais duros, mais severos, mas isso é necessário para a formação do caráter do seu filho. Meus irmãos, Deus também nos chama a atenção, Deus nos instrui, Deus nos corrige e até nos repreende severamente, para que possamos abrir os olhos do nosso coração quanto às coisas espirituais que nós estamos fazendo e vivendo, para que possamos nos adequar à vontade de Deus e para não sermos açoitados por Satanás. Então, muitas vezes Deus nos corrige, muitas vezes Deus puxa ali a nossa orelha e dói. A repreensão muitas vezes é forte, é severa, mas ela é necessária, ela é indispensável para a nossa caminhada cristã. A correção de Deus mostra inclusive o zelo que Ele tem sobre nós. A correção de Deus mostra o cuidado de Deus sobre a nossa vida, mostra que Ele se importa comigo e com você. A correção de Deus mostra que Ele não está alheio, que Ele não está apático aos passos que trilhamos nessa jornada. O texto sagrado diz: Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Pensando nisso, eu anexei a este sermão a interessante ilustração de Josiel Barros, que ele traz em seu livro, sobre a repreensão de Deus como sendo lapidação do Senhor na nossa vida. Eu quero trazer apenas duas lições nesta noite aos nossos corações. Em primeiro lugar, o autor chama a atenção do material do diamante, da composição. Ele diz que o diamante tem uma estrutura extremamente dura. Interessante que, depois de encontrado, o diamante ele precisa ser lapidado, ele precisa ser polido. E para fazer este serviço, ele tem que ser uma pessoa especializada nesse tipo de trabalho. E quando eu li isso, eu fiquei pensando como Deus é poderoso, como Deus é maravilhoso. Porque se você parar para pensar nesse sentido, meu querido irmão, você vai concordar comigo que Deus é especialista em lapidar diamantes. Ou seja, trazendo para o contexto da nossa vida, com os corações duros que existem, tal qual o diamante, Deus é especialista em lapidar corações duros. Quantos corações petrificados existem neste mundo? Quantos destes corações de pedra foram lapidados por Deus? Talvez o seu marido seja um exemplo disso. Talvez você tenha passado muitos anos dizendo: meu marido tinha um coração de pedra. Nada fazia com que ele se interessasse pelo Senhor, até o dia que Jesus, o Espírito Santo tocou no seu coração, aquele coração de pedra se amoleceu e ele recebeu Jesus na sua vida. Tem muitos testemunhos, por exemplo, das esposas com relação aos seus maridos. Quantos de nós precisamos ser cortados, e cortados por Deus, para que possamos ter forma e beleza segundo a beleza de Jesus Cristo? Interessante, amados, que às vezes Deus nos castiga,
Deus nos repreende, Deus nos disciplina para que então sejamos sarados. Interessante isso, né? E aí eu me lembro do texto lá de Oséias capítulo 6, versículo 1, que diz: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, Ele nos feriu e Ele nos atará a ferida. Às vezes a gente precisa ver e sentir a ferida, para que a gente possa aprender os desígnios de Deus. Às vezes precisamos sentir aqui, na pele, na alma, no coração, na própria pele, a dor, para que possamos aprender com os nossos próprios erros e não voltarmos a errar. E quando Deus permite todas estas coisas, é porque Ele tem propósitos santos e divinos para cada um de nós. Ele nos lapida para que tenhamos a melhor forma e a melhor beleza. Meu querido amigo, meu querido irmão, assim como um diamante precisa ser lapidado para ter forma e beleza, Deus, que é especialista nisso, Ele lapida nossa alma e o nosso coração para que tenhamos a forma da vontade de Deus e a beleza de Cristo em nós. Deus é perfeito em todas as coisas. Ele mostra o seu amor em todos os momentos, em todas as circunstâncias, inclusive no momento da repreensão severa. Deus nos corta, Deus lapida, tal qual um especialista faz com um diamante, para que eu e você, para que a igreja do Senhor, vou repetir, tenha a forma da vontade do Senhor e a beleza de Cristo em nós. Aliás, a aplicação da segunda lição é exatamente essa aos nossos corações. A lapidação de Deus sobre nós é para que possamos refletir da melhor forma a luz divina, a luz do Senhor. Quantos de nós estamos ofuscados pelo pecado? Não tem como um cristão brilhar a luz de Deus se ele vive na sujeira do mundo. E alguns domingos eu falei a respeito disso, sobre santidade e pecado. Eu disse que santidade e pecado não andam de mãos dadas. Não tem como. E não tem como um cristão brilhar a luz de Deus, porque o diamante ele brilha, algo extraordinário. Não tem como um cristão brilhar a luz do Senhor se ele estiver com a sua vida na sujeira deste mundo, no pecado. Como eu posso pregar a fidelidade de Jesus com o meu mau testemunho? Como eu posso dizer que Jesus Cristo é fiel como Ele é fiel e não testemunhar disso com a minha vida? Como posso falar da fidelidade do Senhor se eu sou infiel no meu casamento? Como eu posso falar da fidelidade de Deus se eu sou infiel na minha família, nos meus compromissos pessoais, na minha igreja? Como eu posso brilhar o amor de Deus se eu odeio o meu próximo? Como eu posso falar que Deus ama a todos se eu desejo o mal, às vezes, para as pessoas que estão ao nosso lado, do nosso convívio, quanto mais aqueles que nem conhecemos? Como eu posso brilhar a compaixão de Cristo e eu mesmo ser apático ou indiferente ao sofrimento do meu irmão que está ao meu lado? Um pastor certa vez disse que não adianta a igreja num culto dominical erguer as suas mãos em louvor a Deus e estas mesmas mãos não forem capazes de serem estendidas ao próximo durante a semana. Como eu prego da compaixão de Jesus Cristo, se eu sou apático e indiferente muitas vezes ao sentimento do meu irmão que está ao meu lado? Como eu posso brilhar a palavra de Deus se da minha boca saem as piores palavras? Se a minha língua incendeia uma floresta inteira com palavras malditas, fora de hora, no ambiente errado, com as pessoas erradas, muitas vezes falamos coisas precipitadas e coisas que não deveríamos falar.
Sediamos uma floresta, né? Causamos uma devastação em muitas vidas, em muitos corações por causa da nossa língua. Muitas vezes amaldiçoamos, né? E aí, pastor, isso é difícil de acontecer. Mas eu já falei um exemplo de alguém bem conhecido, bem próximo, né? Que já passou por aqui e disse e desejou, orou: Senhor, amaldiçoa aquela igreja. Não deu certo. E eu preguei hoje isso de manhã. Um servo de Deus não pode ser amaldiçoado. Eu falei isso a respeito de Davi. Quem estava aqui, lembra. Quantos de nós estamos com o nosso coração embaçado com os pensamentos, com as palavras, com as atitudes que afastam a santidade de Deus em nós? Quantos de nós estamos ofuscados pelo pecado e não podemos refletir a luz de Cristo? E de fato, meu querido amigo, meu irmão, nós não podemos refletir a luz de Cristo se a camada reflexiva que envolve o nosso coração, se ela está suja com as impurezas do pecado, com as coisas deste mundo. Quando estamos nessa direção oposta à vontade de Deus, quando estamos num contexto em que os nossos olhos estão cegos por conta do pecado, é então um momento muito propício para que Deus possa lapidar a nossa vida, para que Deus possa nos cortar, e mesmo que seja um processo de dor, mesmo que seja um processo que a gente até sofra, mas é um processo necessário, é um processo indispensável. E Ele faz isso, Ele nos corta para que sejamos moldados e polidos com o amor e com o poder de Deus. Concluindo, meu querido, não despreze a correção de Deus, meu amado irmão. Em Provérbios capítulo 15, versículo 32, a palavra de Deus diz assim: o que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Deus tem o melhor para cada um de nós, e se Ele nos exorta, se Ele nos instrui, se Ele nos repreende, nos corrige, é porque Ele se importa conosco, é porque Ele nos quer bem, tal qual o pai que ama seu filho. Pode colocar, Danielzinho, no texto principal que lemos. Se Deus faz isto, é porque Ele nos ama, porque o Senhor repreende aquele quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Possamos entender os propósitos de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sentir o seu amor, mesmo nos momentos de correção e disciplina. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Amém.